Então Abraão, ele foi uma pessoa muito obediente. Por quê? Porque Abraão, de maneira nenhuma, ele queria lançar fora o seu filho primogênito, porque ele tem o amor do pai. Então o pai não quer mandar o seu filho embora. Mas a Bíblia está dizendo que Abraão, mesmo assim, com muita dor no coração, ele escolheu obedecer a Deus. Escolheu obedecer a Deus. Porque Deus deu uma ordenança para Abraão. Abraão, escuta tua mulher, a Sara, e tudo que ela está dizendo. Despede o menino com a mãe, porque Ismael não vai herdar junto com Isaque. Então, a dor no coração de Abraão foi grande, mas mesmo assim, mais uma vez eu digo, ele escolheu obedecer. Escolheu obedecer. Deus continua falando com gente aqui, é melhor escolher obedecer. Porque a obediência é uma escolha, a obediência não é uma unção, a obediência não é um dom espiritual, a obediência não é um talento específico. A obediência é decisão, a obediência é escolha, a obediência é querer, a obediência é optar por ouvir e obedecer à voz de Deus. Deus está falando com alguém que é melhor obedecer do que sacrificar, porque ou você obedece ou você sacrifica. Se não é melhor obedecer, porque a Bíblia diz, Deuteronômio 28, que as bênçãos alcançarão aqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus. Mas, porém, as maldições, elas alcançarão aqueles que desobedecem aos mandamentos, aos decretos, aos estatutos, às ordenanças de Deus. Isso, se obedecer, a bênção vai te alcançar. Se desobedecer, a maldição vai te alcançar. Por isso que hoje a palavra de Deus, ela vem te dizer, a palavra de Deus para você é como uma bifurcação. Tem dois caminhos, bifurcação. Ou você escolhe obedecer, ou você escolhe desobedecer. Porém, se você obedecer, você vai sair do deserto. Se você desobedecer, você vai continuar no deserto. A palavra está dizendo, a palavra bem clara. Os hebreus que estavam no deserto, os que obedeceram, eles saíram do deserto. Mas os que desobedeceram, eles morreram no deserto. Uma nação de mais de 600 mil pessoas. Uma nação, uma cidade, né? Uma nação, porque nação ali já era 600 mil pessoas. 600 mil pessoas vai dar um estado aqui. Deixa eu ver, um estado como o estado de, mais ou menos, o estado de Sergipe. Vai dar mais ou menos, estado não, vai dar uma cidade, uma capital como a capital de Aracaju, João Pessoa, Natal, mais ou menos em torno aí de 600 a 800 mil habitantes. Então, era como se fosse toda a população de João Pessoa, de Natal e de Aracaju. Ele estava juntamente com Abraão naquela congregação no deserto. Mas a Bíblia vai dizer que todos morreram no deserto por causa da obediência. Só quem alcançou a bênção e entrou na terra foi quem? Foi Josué, Caleb. Josué e Caleb. Só Josué e Caleb. Então, 600 mil, então sobrou aí menos 2, então 500 mil, 599 mil, 599, 998, por aí. 599.998 pessoas morreram no deserto. Por quê? Por causa da desobediência. Cada desobediência. Ou seja, Deus, ele não olhou para a quantidade, ele olhou para quem obedece. Ele só obedeceu 2, então só passa para o outro lado 2. Só passa para o outro lado 2. Então, Deus continua falando. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e deu a Agar. O pão aqui representa para Agar
e para Ismael representa o pão vivo que desce do céu. Quem é? É Jesus. Jesus, ou seja, Abraão estava despedindo Agar, Ismael, a mandado de Deus, mas ele deu pão e uma odre de água para eles. Por quê? Porque o pão é Jesus e a água é o Espírito Santo, para que eles fossem. Ou seja, eles estavam sendo despedidos de casa, mas eles estavam sendo acompanhados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus amava o menino. Deus amava o menino. Aleluia! Aleluia, Deus! E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Ou seja, Agar sabia que Deus tinha falado com ela antes, quando ainda estava grávida. Quando a Sara ficou com ciúme da sua gravidez, então ela fugiu de casa. E lá no caminho, Deus, através do anjo, se encontrou com Agar e disse para Agar: volta para tua casa, suporta a humilhação, né? E ali Agar ouviu a voz de Deus, voltou para casa, ela colocou o nome daquele lugar de El-Roi, que significa El-Roi ou El-Roi, significa é o Deus. Já tem gente no Google aí, vai pesquisando. Que significa o que, Vitória? É o Deus que me vê. Aplaude ao nome de Jesus. É o Deus que me vê. É o Deus que me vê. Ou seja, ela fugiu por causa da humilhação de Sara. Sara ficou com ciúme porque ela era estéril e Agar estava grávida de Abraão. Então ela começou a maltratar Agar, a ponto que Agar não aguentou tanta humilhação e foi embora errantes pelo deserto. E lá no deserto Deus apareceu, né? O anjo de Deus apareceu para Agar: volta para tua casa, suporta só mais um pouquinho a humilhação lá da tua patroa, suporta mais um pouquinho. E ali foi chamado o Deus El-Roi, o Deus que me vê. Observe que Deus que me vê é uma conjugação, está no modo pessoal, eu, Deus que me... Ela não disse que é o Deus que vê ele, ela não disse que é o Deus que vê ela, ela não disse que é o Deus que vê a voz, ela disse, a própria Agar, ela disse: é o Deus que me... Quem é que tem convicção nisso? Quem é que não tem convicção que o teu Deus é o Deus que te... Diz assim: é o Deus que me vê. É o Deus que te conhece. É o Deus que vê tudo. É o Deus que vê os seus erros e os seus acertos. É o Deus que vê as suas falhas, mas vê também as suas virtudes. Vê os seus defeitos, mas vê as suas qualidades. Vê quando você faz injustiça, mas também o Deus é Deus que vê quando você recebe a injustiça. Então é o Deus que me vê. Então Agar, ela teve essa primeira experiência com Deus. E verdadeiramente ela teve uma experiência com Deus, porque agora o Deus que era o Deus, né, o Deus dos patriarcas, o Deus do céu, o Deus do alto sublime trono, agora era o Deus, antes era o Deus que habitava longe, mas agora Agar reconhecia um Deus que me vê. Você precisa reconhecer esse Deus. Eita glória! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Eita glória! 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 Aleluia! Glória a Deus! Deus que te vê. Glória a Deus! Eita glória!
Aí o que aconteceu? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores. Então, Agar era uma pessoa que tinha tido esse nível profundo, esse nível de profundidade, de experiência com Deus. Mas agora ela estava no deserto mais uma vez. E agora ela, quando acabou a água, então ela colocou o menino que já estava desfalecendo, porque já tinha acabado a água, o menino já estava em alto grau de desidratado, é assim que fala, o menino estava em alto grau de desidratação, olha aí. Então, ela não querendo mais, ela não queria ver a morte do seu filho, então ela deixou o menino debaixo de uma árvore, né? Versículo 15, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 16, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Olha o tiro. De um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Quem foi que levantou a voz e chorou? Hã? Não. E assentou-se em frente e levantou a sua voz, e sentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Então aqui no caso quem chorou foi o menino. Se você for ver em outras traduções, a tradução aí mais parecida com a linguagem atual vai dizer assim: ele levantou o menino a sua voz e chorou. E chorou. Se você for ver uma tradução mais atualizada, você vai dizer assim: ele levantou a voz o menino e chorou. E chorou. O que aconteceu? Então ela tinha, apesar dela ter uma experiência com Deus, então agora ela desacreditou do poder de Deus. Por um momento a fé dela foi afetada. Por um momento, por causa da dificuldade, por causa da humilhação de ter isso, apesar de ser da vontade de Deus, era da vontade de Deus, mas aquele momento para Agar era de humilhação, para Abraão era obediência, para Abraão e Sara era obediência, mas para Agar ela se sentia, mesmo sabendo que Abraão estava obedecendo a Deus, mas ela se sentia humilhada, ela se sentia desprezada, ela se sentia desqualificada. Então, apesar dela ter tido a experiência e ter chamado Deus de Deus que me vê, agora estava Agar tão desacreditada que depois que acabou a água do odre, a água representa o que? O Espírito Santo aqui no caso. Então depois que ela achava, vamos dizer que ela estava no Salmo 43, quando as nações disseram: aonde está o teu Deus? Acredito que Agar, ela tinha toda a inspiração para ser a escritora do Salmo 43, se eu não me engano, do Salmo 43, onde começa dizendo: eles diziam às nações e perguntavam às nações: aonde está o teu Deus? Era isso que Agar sentia, era isso que Agar estava ali com aquele ressentimento, porque ela sentia a ausência de Deus. Acabou a água, a ausência de Deus. Porque a água é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como água, que ele sacia a nossa sede. O Espírito Santo é como água, ele refrigera a nossa alma. E acabada a água, então agora representava sequidão. Acabada a água representava agora desidratação física, mas não só física, mas espiritual, porque a partir do momento que o físico estava desidratado, então a alma também perguntava: aonde está o meu Deus que me deixou nessa situação? Então agora Agar estava tão duvidosa da sua fé agora estava tão abatida que ela colocou o menino debaixo de uma árvore para que ele morresse. Ela não queria ver a morte dele.
E tanto que a sua fé agora tinha sido denegrida. E quantas pessoas, apesar de ter já tido uma experiência com Deus, quantas pessoas, apesar de já não ter visto o Deus que fala, apesar de estar se encontrado com o mesmo Deus de Agar, o Deus que me vê, apesar de você, em algum momento, em alguma situação do caminhar da sua vida, você ter se encontrado com Deus e você percebeu que Deus realmente te vê, você percebeu que realmente Deus te fala, porque foi Deus que te socorreu, porque se não fosse o Senhor, tu teria perecido. Ai, lá sou. Foi o Deus que disse para Agar: volta para a tua casa, aguenta só mais um pouquinho a humilhação, porque eu sou contigo. Vai. Decaço. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Aí versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino. E ouviu, eita, é forte. E ouviu Deus ouve. Agora é o Deus que ouve. Porque no mesmo dia que Agar tinha se encontrado com Deus, que ela chamou do Deus que me vê, também foi o mesmo Deus que disse: ó, tu terás este filho. Tu está grávida, tu terás o filho. E ele se chamará Ismael. Ismael significa o Deus que ouve. É colocar aí no Google e vai aparecer o significado de Ismael, Deus que ouve. Então, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 16, depois você pode dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 16, que Deus disse: ó, o nome do menino vai ser Ismael, porque eu sou Deus que ouve. Eu ouvirei a voz do menino, a oração do menino. E ela foi e disse: pois para mim tu é o Deus El Roi, que é o Deus que me vê. E ela conhecia o Deus que me vê. Mas agora ela entrou numa nova situação. Ela foi expulsa de casa. E agora no deserto de Berseba, agora ela está passando a conhecer o Deus que ouve. O Deus que ouve. Aonde foi que Agar conheceu o Deus que me vê? No deserto. Depois que isso grávida. Aí depois que Agar teve um menino, e agora Agar conhece o Deus que me ouve. Onde foi que agora, pela segunda vez, Agar conheceu o Deus que me ouve? No deserto. No deserto. É por quê? Porque é no deserto que Deus se revela. É no deserto que Deus fala. É no deserto que Deus manifesta a sua glória. É no deserto que a gente adquire experiência com Deus. Querendo ou não. Ah, mas eu não gosto de deserto. Mas é no deserto que você tem intimidade com Deus. Mas eu não quero deserto para mim na minha vida. Querendo ou não, mas é no deserto que você aprende a obedecer, a ouvir a Deus, se relacionar com Deus. É onde você desenvolve relacionamento íntimo com Deus. É no deserto. No deserto que você se depara com Deus que me vê. É no deserto que você se depara com Deus que me ouve. Por que é Deus que me ouve? Porque o menino levantou sua voz e chorou. O versículo 17, ouviu Deus a voz do menino. Aí, então Deus que ouve aí. E ouvia Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. Ou seja, Deus ouviu a voz e o anjo de Deus bradou a sua voz. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. Aí, quando Deus ouve a nossa voz, o seu anjo, ele brada pela tua vida. Ele brada. Sabe o que é bradar? Bradar. B-R-A-D-A-R. Bradar.
Está saindo como tira essa palavra. Bradar. Bradar. Deus vai bradar. O anjo de Deus ouviu a oração e vai bradar. O anjo de Deus ouviu a oração de alguém e vai bradar. Deus ouviu, mas o seu anjo vai bradar. Bradar é operar. Bradar é escancarar. Bradar é se levantar. Bradar é descer do céu. Bradar é tocar nas águas e abrir o mar. Bradar é transformar água em vinho. Bradar é trazer à existência aquilo que não existe. Bradar é rejuntar ossos no vale de ossos secos. Bradar é ressuscitar o que está morto. Bradar é trazer de volta aquilo que se foi. Bradar é recuperar, restituir aquilo que foi perdido. O anjo vai, quando eu falei assim, quando eu pensei assim, bradar, aí apareceu a palavra assim, ó, e eu li, bradou. Ou seja, quando eu ia falar, o anjo vai bradar, antes que saiu bradar, Deus falou, bradou. Tá bradando. Tá bradando. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, a voz do menino, desde o lugar onde está. Porque quem foi que a Bíblia está dizendo que alguém levantou a sua voz e chorou? E logo em seguida o anjo disse: Deus ouviu a voz do moço, a voz do moço. Então quem levantou a voz e chorou foi o moço, o menino. Ouviu Deus a voz do menino desde o lugar onde está. Ouviu a voz de Deus. E agora, desde os céus, o anjo bradou. E quando o anjo brada, o que é que acontece? O versículo 18 vai revelar: erga-te, foi o que ele disse, o anjo, erga-te. Por quê? Porque de um lado o menino chorava, e do outro lado Agar estava decaída, abatida, destruída. Estava só o pó e a cinza. Então o que foi que o anjo fez? O que é que o anjo fez? Disse para Agar: erga-te, erga-te. Então o anjo, quando bradou, ele levantou Agar, que já não tinha mais fé, que não já acreditava mais. E agora, quando o anjo disse erga-te, era o anjo de Deus bradando e injetando agora no coração de Agar a fé que tinha sido denegrida, devolvendo de volta a fé que ela não tinha mais, devolvendo agora e fazendo relembrar da experiência, fazendo relembrar do Deus que me vê, porque agora o anjo desce e diz: eis que Deus ouviu a voz do menino. Então agora ela reconhece a voz, né, do Deus que ouve, e agora ela se levanta, o que o anjo diz? Se levanta, erga-te e levanta o menino. Por quê? Porque você não consegue levantar outro que está caído se você estiver caído. Ou seja, um cego não consegue guiar outro cego. O que o anjo fez? O anjo primeiramente foi uma corrente, né? O menino chorou, Deus ouviu, o anjo bradou desde os céus, que desceu, disse para Agar: erga-te, levantou Agar, e agora ela disse: agora
tu está de pé, vai lá e levanta o menino. Porque ainda que um esteja caído, alguém tem que estar de pé. Ainda que alguém tenha perdido a fé, tem que ter alguém acreditando ainda. Ainda que alguém não acredite mais, mas tem que ter uma coluna erguida dentro dessa casa. Tem que ter uma coluna de fé nessa família. Tem que ter alguém com espírito avivado, crendo no Deus que vê, no Deus que ouve, no Deus que fala, no Deus que promete, no Deus que é fiel, no Deus que cumpre. Levanta o moço, e agora primeiramente ela levantou, segundamente levanta o moço e pega-lhe pela mão. Por quê? Porque pegar pela mão representa a mão direita de Deus. Eis que eu, o Senhor, pego pela tua mão com minha destra direita e te digo, esforça-te, e te digo, anima-te, e te digo, levanta, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo para te fortalecer e para te ajudar, para te levantar, para bradar do Deus das nações, para bradar do estilo da eu, sou. Você pode estar caído aí, a água do odre pode ter acabado, o odre da tua vida pode estar vazio, o odre espiritual pode estar vazio, mas Deus diz, levanta-te, pega pela tua mão, erga-te, pega pela tua mão direita e diz, fica de pé, fica Deus, espiritualmente fica de pé. Deus diz, a tua alma fica de pé. Deus diz, a tua fé fica de pé. Deus diz, a tua oração fica de pé. Deus diz, os teus joelhos ficam de pé. Porque joelho no chão, filho de pé, joelho no chão, pensa na mão, joelho no chão, pensa na mão. Erga-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Erga-te, levanta o moço, pega pela mão, porque desse menino, daquele menino, eu farei uma grande nação. Nação, quem diria isso daquele garoto? Quem diria isso de Ismael? Quem poderia dizer isso da filha do filho de Agar? Quem poderia ter essa revelação? Quem poderia ter essa visão? Quem poderia pregar essa palavra? Isaías disse, como eu pregarei a palavra se ninguém que me ouve? Como eu pregarei se eu não ouvir a tua voz? Não, quem poderia entregar essa visão? Alguém que ouviu a voz de Deus, porque Deus ouviu a voz de alguém. Deus ouviu a voz de alguém. O profeta ouviu a voz de Deus, o anjo ouviu a voz de Deus, e agora o anjo na incumbência de profeta de Deus, porque profeta é aquele que entrega a mensagem. Então o anjo estava na incumbência de profeta de Deus, porque ele desceu para entregar a mensagem, e agora o anjo cheio de poder, o anjo cheio de virtude, o anjo trazendo brasas vivas retiradas do altar. Agora ele estava tocando na quem estava caído e dizendo, erga-te. Agora é a quem estava caída, agora tu vai lá e levanta. Você estava caído ontem, mas Deus está dizendo hoje, levanta aquele que está caído. Você pode estar caído agora, mas Deus está dizendo, você está caído agora, mas eu te levanto. E tu vai lá e vai levantar aquele que está caído. Vai levantar aquela que está caída. Você pode dizer, mas Deus, eu estou que nem Agar, eu estou aqui, eu estou que nem Ismael, eu só faço chorar, eu só faço me lamentar. Mas Deus está dizendo para ti, Ismael, Deus está dizendo para ti, filho de Agar, Deus está dizendo para ti, filho do céu, do Deus vivo, Deus está dizendo para ti, filha do Deus vivo, serva do Deus vivo. Eita, enxuga tuas lágrimas, enxuga tuas lágrimas, te levanta, vai lá, levanta o menino, pega pela mão dele, porque eu farei dele uma grande nação.
Deus fará descer. A Deus descer. A sua fé pode estar batida, a sua fé pode ter chegado ao grau zero, mas Deus está dizendo, ainda que sua fé esteja batida, ainda que a sua fé está em zero, mas eu vou fazer grandes coisas. Vou fazer uma grande nação. Vai sair de ti, vai sair do teu ventre espiritual, vai sair das tuas orações. Hoje você está caída, mas eu, o Senhor, garanto que desse ventre que está caído, vai sair uma grande nação. Deixa eu ver quem está recebendo. Eu sou ver quem está acreditando. Eu sou ver quem está se levantando. Quantos que estavam caídos agora estão se levantando. Você chegou aqui, você estava sem fé. Agora Deus está te levantando. Você chegou aqui, você não tinha força para nada. Agora Deus está mandando. Levanta aqui agora. E quando chegar na tua casa, levanta aquele que está caído. Aquele que ficou para trás, põe-se de pé, vai até lá, pega na mão direita dele e diz: eis que assim te diz o Senhor, que de ti eu farei grandes coisas. Deus não está falando com quem já está de pé. Deus está falando com quem está caído. Deus não está falando com quem está andando sobre as águas. Deus está falando com quem chegou aqui triste. Você chegou triste, mas agora você está de pé. Você chegou aqui se afogando na tempestade, mas agora você está andando sobre as águas. Você chegou aqui e estava aparecendo no barco, porque grande e forte era o vendaval, mas agora você está andando sobre esse vendaval. Agora você chegou aqui perdido, porque grande era a muralha que estava no final desse túnel, mas Deus está te fazendo hoje saltar muralhas. Vai saltar essa muralha, vai saltar essa muralha da pouca fé, vai saltar essa muralha da seta inflamada, vai saltar essa muralha da tristeza, vai saltar essa muralha da descredibilidade. Não é incredulidade, é descredibilidade, assim que eu falei. Porque tem gente que está vivendo a incredulidade. Incredulidade é a falta de fé. Mas tem gente que está vivendo a descredulidade. Ele deixou de dar crédito àquele que ele sabe que pode fazer todas as coisas. Porque a pessoa que está na incredulidade, ela deixa de acreditar que Deus tem poder. Mas a pessoa que está na descredibilidade, ela sabe que Deus tem poder, mas ela não acredita mais que Deus vai exercer o seu poder sobre a sua causa, sobre a sua vida. Então Deus está falando com quem está na incredulidade, mas Deus fala com quem está na descredibilidade. Você sabe que Deus faz, você sabe que Deus é, você sabe que Ele é criador, você sabe que Ele é grande, mas essa descredibilidade de Deus vai ser aplacada, está sendo aplacada, está sendo queimada, está sendo derrotada. Ai, ai. Barabalabarakalabrabarabarabarabaraba. Versículo 19: abriu-se Deus os olhos de Agar. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Ou seja, Agar estava desmotivada. Ela estava tão desmotivada que ela estava na frente de um poço e ela não enxergava.
Agar estava tão descredibilizada e desacreditada que a fonte das águas estava diante dela, mas ela não conseguia enxergar. Você sabe que quando a tua fé está toda dividida, quando você chega ao ponto de dizer, eu não quero mais, porque tem gente que chega ao fundo do poço espiritual tão grande, que além de ela não crer, ela ia dizer assim, ó, eu nem creio e nem quero mais crer. E aí? Tem gente que chega a este nível de final do curso. Eu nem creio e eu nem dou crédito e nem quero mais dar crédito para eu não me frustrar mais. E quando a pessoa chega a essa situação, ela está no fundo do poço. Observa, Adriana, ela está no fundo do poço. Ela está no fundo do poço, mas ela não consegue enxergar a água aqui do poço. Agar estava no fundo do poço espiritual. E a fé dela estava tão denegrida que ela não conseguia enxergar a água que estava no fundo daquele poço. Aí depois que o anjo disse, erga-te. Aí o anjo disse o quê? Levante para o menino. E depois, o que aconteceu? Deus abriu os olhos de Agar. E a Bíblia não está dizendo que Deus criou um poço para Agar. A Bíblia está dizendo que Deus abriu os olhos e ela viu o poço. Porque tem gente que tem passado por uma luta tão grande que não consegue mais enxergar as oportunidades que Deus coloca na tua frente. Tem gente que tem passado por uma aflição tão grande que não consegue mais ver a porta que Deus está abrindo na tua frente. Então é necessário que Deus escute a oração de alguém, né? Porque Deus abriu os olhos de Agar, mas quem chorou foi o... Deus abriu os olhos de Agar, mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Então é necessário nessa situação que alguém clame, que alguém implore, que alguém chore por outro que está cego espiritual, como Agar estava cego espiritual, que não enxergava as águas que estavam à sua frente. Mas o menino, Agar não orou mais, porque quem perde a fé não ora mais, ele quer mais nem orar. Eu não vou mais orar porque eu não quero mais acreditar, eu prefiro continuar sem acreditar. Aí o que aconteceu? O Deus que ouve, né? Que é Ismael, ele chorou. E a voz do menino cruzou a atmosfera terrestre, atravessou os céus do deserto de Berseba. A voz do menino entrou no segundo céu, nos lugares celestiais. É onde as bênçãos estão retidas, aonde há uma batalha da luz com as trevas. Mas a voz do menino era tão forte que continuou rasgando os céus e entrou no terceiro céu. E agora o terceiro céu, onde está o trono de Deus, e Deus assentado no trono ouviu a voz do menino. E o anjo que assiste diante de Deus retirou a brasa do altar de Deus e bradou na terra, bradou no deserto de Berseba. Deus bradou aonde? Deus bradou no palácio. Deus bradou onde? Deus bradou no oásis. Deus bradou onde? Deus bradou nos mananciais de águas. Não, Deus bradou no deserto. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, da qual foi encher o odre de águas. Ela que não acreditava porque botou o menino debaixo da água para morrer, porque não acreditava. Ela que não acreditava, agora ela tinha voltado a encher o seu odre.
O odre estava vazio. Ela não tinha mais esperança. Mas agora que os olhos foram abertos, então agora ela voltou a encher o odre da água. Água do Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está dizendo que tu vai voltar a encher os teus olhos. Vai voltar a encher os teus odres. Vai voltar a encher os teus odres. Vai voltar a encher os teus odres. Vai voltar a encher os teus odres do Espírito Santo. Vai voltar a encher os teus odres do Espírito Santo. A Agar fez logo em seguida. Deus abriu os olhos de Agar. Ela viu a água. Ela encheu o odre de água. É no versículo qual? O versículo 19, né? E encheu os odres de água e deu de beber ao moço. Aleluia! Teu odre vai ficar tão cheio que você vai dar água de beber. Você vai dar. Os meus odres vão ficar tão transbordante que você vai ter água para dar. Porque ela encheu. Primeiramente, ela teve que encher o seu odre para poder dar água. Não tinha como ela dar água com os odres vazios. Então ela viu a água, encheu. E agora ela deu de beber. Você vai dar de beber. Vai ser tanta unção. Vai ser tanta bênção. Vai ser tanta provisão de Deus. Vai ter tanto resultado esse negócio aí. Esse projeto aí. Esse sonho, essa idealização aí. Vai dar um resultado tão grande que tu vai dar de beber ao menino, ó. Vai dar de beber à menina, vai dar de beber aos camelos, vai dar de beber aos bois, às ovelhas, vai dar de beber aos filhos, às filhas, vai dar de beber às 12 tribos, vai dar de beber a Jacó, vai dar de beber a Judá, vai dar de beber a José, vai dar de beber a Manassés, vai dar de beber a Benjamim. Benjamim significa o filho da minha felicidade. Verso 20. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, tornando-se recheio. Para quem já estava quase morto debaixo de uma árvore, para quem até sua própria mãe já tinha desistido dele, para quem tinha sido expulso de casa, para quem tinha ido embora do seu próprio lar, para quem já não estava com poucas horas de vida porque não tinha mais água, ele estava com alto grau de ressecamento. Agora ele cresceu depois que ele bebeu. Antes da água, Ismael era praticamente comum. Mas depois da água, Ismael cresceu, habitou no deserto
porque agora ele era especialista em deserto. Deserto para ele não era mais problema, deserto para Ismael não era mais significado de escassez, deserto para Ismael não era mais significado de tristeza, não era mais significado de pobreza. Por quê? Porque ele cresceu e tornou-se flecheiro. Flecheiro. Flecheiro é a habilidade de atirar arco. E por que ele se tornou flecheiro? Porque ele teve que aprender a viver no deserto. Deus ia fazer de Ismael uma grande nação, mas antes da grande nação tinha o deserto de Beceba. Porém, foi no deserto. Eu não estou dizendo que você vai viver a vida do deserto, eu não estou dizendo que você vai morrer no deserto, porque nem Ismael, que não tinha promessa, nem Ismael, que não pôde herdar com Isaac, nem ele ficou desamparado por Deus, nem ele ficou no deserto o resto da vida. Ismael passou pelo deserto, Ismael passou pela tempestade, mas ele não ficou na tempestade e ele não ficou no deserto. Porque enquanto ele não se tornava uma grande nação, e quando a promessa de Deus não se cumpria, Ismael desenvolveu a arte, a profissão, a habilidade de atirar flechas. E todo aquele que atira flechas, ele tem um alvo. Todo aquele que aprende a atirar flechas, ele aprende a habilidade de acertar. Porém, nós sabemos que todo aquele que tenta acertar primeiro, ele vai errar. Eu tenho certeza, a Bíblia não está dizendo, mas eu tenho certeza que todo flecheiro, antes de ele começar a acertar as suas primeiras flechas, ele tem errado muitas flechas, ele tem errado muitos alvos, ele tem perdido muitas caças, porque eles eram flecheiros no deserto, porque era deserto. Então a única forma de sobreviver no deserto para Ismael era o quê? Caçando. Então, como ele tinha que caçar, ele teve que aprender a tirar flecha. Ele teve que aprender a tirar flecha, porque ele tinha que caçar, porque ele estava no deserto. Era diferente de Isaac. Isaac, ele herdou tudo de Abraão, herdou ovelha, herdou toda a riqueza, mas Ismael não. Ele teve que aprender a caçar no deserto, porque enquanto a promessa não se cumpria, porque Ismael ia ser uma grande nação, porque Ismael, ele tinha promessa de Deus. A Bíblia também diz que de Ismael iria sair 12 príncipes, ou seja, ia sair filhos de Ismael. Deus estava dizendo para Ismael, tu vai ter filhos, tu vai ter 12 príncipes, vai ser teus filhos, e de tu sairá uma grande nação. Mas enquanto tu está no deserto, Ismael, vai atirando as flechas aí. Enquanto tu está no deserto, Ismael, vai caçando aí. Enquanto tu está no deserto, Ismael, vai atrás aí da sobrevivência, vai atrás da caça, porque quanto mais tu atirar flecha, mais profissional em flecha tu vai estar. Porque quanto mais tu atirar flecha, mais tu vai acertar. Porque quanto mais tu errar o alvo, mais perto tu estará de acertar muitos alvos. Deus está preparando os Ismaéis desse tempo, mas está preparando, porque a nação vai ser grande. Mas enquanto a nação não vem, Deus está treinando para tu atirar no alvo. Atirar no alvo é para atirar no alvo. Pastor, se eu errar, tu continua. Pastor, se eu não acertar, continua. Pastor, se eu quebrar a cara, vai de novo. Pastor, se eu não conseguir pescar nada, vai de novo. Deus disse, Jesus disse para Pedro, volta para o mar alto. Aí Pedro disse, Jesus, eu passei a noite toda na caça, na pescaria, e não consegui apanhar nada, mas sobre a tua palavra, Jesus, eu vou. Ou seja, Pedro,
Eita, ele errou o alvo a madrugada inteira. Ele passou a madrugada atirando flecha. Ele não acertou nenhuma flecha. Mas quando foi pela manhã, Jesus disse: Pedro estava cansado, tinha passado a noite tentando. Pedro estava com sono, tinha passado a noite mergulhado nas águas. Pedro tinha passado a noite acordado. Mas Jesus disse: Pedro, tu não vai dormir agora não. Pedro, tu não vai desistir agora não. Pedro, tu não vai desanimar agora não. Pedro, não vai lavar as redes agora não. Volta para as águas, volta para o mar alto, porque grande vai ser a multidão de peixes. Ou seja, grande vai ser os alvos que tu vai acertar dessa vez. Vai, Ismael, volta para o mar alto. Vai, estica bem a tua flecha, dispara essa flecha, estica a tua flecha, porque lá do outro tu vai alcançar a vitória. Atira a tua flecha, porque lá do outro lado da cidade alguém vai te conhecer. Atira a tua flecha, porque lá do outro lado dessa cidade alguém vai saber do teu nome. Atira essa flecha, porque alguém lá do outro lado da nação e outro estado vai se lembrar de ti. Atira essa flecha, porque alguém que está lá naquela empresa, alguém que está sentado naquela cadeira de autoridade, ele vai ligar para ti. Ele vai se lembrar de ti e ele vai dizer: manda chamar ele, manda chamar ele, lá buscar ele lá de Lodebar. Vai, vai, ei Mefibosete, está chegando providência. Mefibosete, a humilhação está grande. Eita Mefibosete, a luta está grande aí. Eita Mefibosete, o negócio está difícil aí, mas te prepara, porque as carruagens do rei estão chegando nas suas portas. As carruagens de Jeová estão chegando nas suas portas. E Deus vai mandar te buscar, vai te tirar de Lodebar, vai te tirar da humilhação e vai te assentar numa cadeira de honra. Porque quando eu disse assim, o Deus que me vê, o Deus que me vê, na hora que eu passei minha vista aqui desse lado, eu vi um nome que se escreveu assim, ó: o Deus que viu. Se acendeu uma legenda em cima da tua cabeça: o Deus que viu, o Deus que te viu. Que significa o Deus que te viu, que te viu. Por isso que Deus fala contigo, assim como ele falou com Pedro. Pedro estava lavando as redes e disse: não, Pedro, não lava as redes não, volta para o mar alto. Volta para o mar alto, pega a tua lança de novo. Aí Pedro disse: eu errei a noite toda, eu atirei flecha a noite toda. É como se tu dissesse assim: eu já tentei tantas vezes e não deu certo. É como se tu dissesse assim: eu já fiz de tudo, mas eu não estou vendo resultado. Eu já fiz assim, eu já fiz assado, mas eu não estou vendo nada diferente acontecer. Aí Deus te trouxe aqui hoje, eita, e manda te dizer: viu, Ismael? Volta, puxa bem o arco e dispara essa flecha. Viu, Pedro? Volta para o mar alto e lança novamente as suas redes, porque tu vai ver, eu vejo o milagre acontecendo. Eu vejo peixes entrando nas redes. Eu vejo uma flecha acertando um alvo. Eu vejo a flecha acertando um alvo. E no alvo eu vejo, lá no alvo eu vejo um desenho de uma estrela. A estrela de Davi. A estrela de Davi.
A estrela de Davi. Continua lançando a flecha, porque tu vai acertar no centro da estrela, no coração de Davi. Receba, porque Deus vai multiplicar. Receba, porque eu vejo tu vai voltar a encher os teus odres. Os teus odres podem estar vazios, tu pode estar desacreditando, tu pode estar descredibilizada, porque você tem dito assim: eu não quero mais nem acreditar, porque eu cansei de acreditar e não ver nada. Deus está dizendo assim para ti, mas Ele continua dizendo: diga para ela, volta para o mar alto. Diga para ela que assim como a garela voltou a encher os olhos, Ele abriu os olhos dela e ela viu a oportunidade, ela viu águas que estavam à sua frente. Deus está abrindo os teus olhos hoje e tu vai ver água, tu vai ver mananciais, tu vai ver a providência de Deus e tu vai voltar a encher o teu odre e tu vai ter tanta água que tu vai dar para a menina, tu vai dar para o menino, tu vai dar para o homem, tu vai dar para a mulher, tu vai dar. Olha Deus enchendo os olhos. Olha Deus enchendo os olhos. Olha Deus enchendo o odre. Olha o odre. Olha a água. 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 Olha. Recebe mais água. Levanta a tua mão e diga glória. Chorar pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Bota a mão bem aqui, ó. Abre aqui a tua mão, essa aqui deixa aberta assim. Isso, essa aqui. Isso. Aí. Porque quando eu via a palavra deserto, essa palavra ela destacava em tua direção, deserto. E o Espírito do Senhor ele falava, porque ele entende muito bem o que é passar no deserto, porque ele já passou por altos, mas também passou por baixo. Ele sabe o que é manancial, mas em qualidade de deserto, em qualidade de problema, em qualidade de luta, em qualidade de escassez, ele também ficou especialista sobre Kederiara, Aí Deus manda dizer assim: diga para ele que ele é meu amado. O Espírito Santo fala do Espírito, diga para ele que assim como eu sou Deus que ouve, diga para ele que ele também para mim é como Ismael, porque eu sou o Deus que o ouve, é o Deus que te ouve, ele manda te dizer, é o Deus que te ouve. E todas as vezes que tu levantar a tua voz, Deus vai ouvir. Porque quando tu porque assim como Deus ouviu o choro do menino, Deus também ouviu o teu choro. Amém? O Deus da tua vida é o Deus que te ouve hoje. Deus que te ouve. Amém? Amém?
Amém. 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 Tá bom? Amém. 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 Tem virtude, viu? Cada mão que eu estou tocando está sendo virtude de Deus. Cada mão que eu vou tocando vai ser virtude de Deus. Amém? Amém? Receba a bênção de Deus. Amém? Pega aqui na minha mão, pega, levanta, levanta, levanta. Essa mão aqui, ó. Amém? Foi virtude de Deus. Eu preciso liberar isso para algumas pessoas aqui. Libero sobre a tua vida em nome de Jesus a unção. A unção que te traz paz e cura. Em nome de Jesus, receba. Libero sobre a tua vida a unção. Em nome de Jesus, receba essa unção que te traz cura e vida. Libero sobre ti agora. Em nome de Jesus. Receba essa unção. 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 É tu, macho. É tu. Receba essa unção. Glória a Deus. Libero sobre ti, em nome de Jesus, essa unção de vitória. Receba. Os teus ossos, teu sangue na tua veia. Receba. Receba. Receba essa unção. Receba essa unção. Receba. Receba essa unção. Receba. Essa unção de livramento de vitória. Receba. 1, 2, 3, fogo. Receba essa unção de livramento e de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, fogo. Receba essa unção, esse fortalecimento e esse revestimento. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, fogo. Receba. 1, 2, 3, fogo. Receba. 1, 2, 3, fogo. Receba. Fortalecimento, revestimento. Receba. Receba.
Deus está dando revestimento de poder, revestimento de poder, revestimento de poder, revestimento de poder. Recebe esse revestimento de poder. No 3, eu libero sobre o poder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Lembra sobre a tua vida. Revestimento de poder. Receba. 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 Deus está liberando revestimento de poder sobre a igreja. Receba. 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 Receba revestimento de poder. Revestimento de poder sobre a tua vida. Ao da cabeça para os pés. Eu vejo o revestimento, um manto dos céus sobre a tua, sobre ti agora, ó. Descendo sobre ti agora, ó. Fortalecendo a tua saúde, porque são tantas lutas, porque são tantas batalhas. Eu vejo uma batalha, ativamente numa batalha. Eu vejo ativamente numa presente luta. Eu vejo tu lutando. Eu vejo tu lançando flechas também. Eu vejo tu tentando. Mas eu te vejo forte. Tu tem um espírito e Deus sempre diz para ti, não desista. Deus sempre fala contigo e diz, não desista porque eu não te desamparo. E Deus tem um manto sobre ti agora, te fortalecendo ainda mais. Até mais saúde sobre ti Deus está liberando. Mais energia no teu corpo. Tirando o esgotamento físico. Excesso de cansaço, esgotamento. Uma canseira. Um fadigo espiritual na tua vida, porque grandes são as batalhas, sei já que estão travadas, que é mais Deus fortalecendo ali os teus ânimos, o teu corpo, a tua saúde e o teu espírito, porque o Senhor manda te dizer que Ele é contigo. Glória a Deus! Amém, igreja? Até quarta-feira, às 19h30, no nosso grande culto do avivamento, tá bom? Amém? Que a bênção de Deus Pai, o amor de Deus, Filho, a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos que creem. Amém? Receba do 3, em nome de Jesus. 1, 2, 3. 3. Fogo! 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 1, 2, 3. Fogo! Fogo! 1, 2, 3. Fogo!